Olá, que satisfação estar aqui e poder conversar, contar histórias para uma plateia que deve gostar de ouvir, de contar, de ler histórias e, quem sabe, um dia escrever uma história. Eu trouxe para vocês hoje um livro que eu gosto muito, que se chama Fábula Urbana, escrito por José Rezende Júnior. Esse livro foi ilustrado por Rogério Coelho e editado pelo Gato Leitor. Ti, ei Ti, paga um livro. Não tenho trocado. A resposta escapuliu assim num refluxo, automática. Uma resposta padrão, como se fosse aquele o pedido mais natural do mundo. Livro? Refletiu, segundos depois, o homem de terno. Teria o menino pedido um livro, em vez de um trocado, uma moeda, um real? Mesmo que houvesse o menino pronunciado incoerente, ei, paga um lanche, que eu estou com fome, ainda assim, alguma coisa estaria fora do lugar. A começar pelo diálogo em si, como haveriam de contracenar nesse mesmo cenário? Shopping center de luxo, quase 10 horas da noite. Personagens tão opostos quanto este, o homem de terno, e aquele outro, menino pobre que pedia livro, dinheiro, comida, ou outra coisa qualquer. Era, pois, um diálogo inexistente, concluiu o homem de terno. Pode ser qualquer livro, Ti. A insistência devolveu o homem de terno à realidade absurda. Olhou em volta e não viu insegurança sequer, nem um sinal de câmera de vigilância, nem o mais remoto zumbido de walkie-talkie. Como deixaram entrar, irritou-se. Não que o homem de terno temesse alguma violência por parte daquela triste figura em miniatura. Talvez até temesse, mas em situação bem diferente. Ele parado num sinal vermelho, tarde da noite, vidro do carro estupidamente aberto. O menino, capo de vidro no punho, magro, grunhindo, uma voz docimenta de craque. Ti, e aí, Ti? Dá um livro aí, tá ligado? Talvez até temesse. Fosse o menino menos menino, não mais o embrião de um perigo futuro, mas o perigo em si, já maduro, aqui e agora. Não, ainda é cedo para ter medo, pelo menos desse aí. Talvez daqui uns 3 a 4 anos, calculou o homem de terno, avaliando com alívio a altura e o peso do menino. Mas, na sequência, a alívio deu lugar à indignação. Ora, o homem de terno pagava os impostos, dízimos, deixara o carro no estacionamento automatizado, guardara o ticket do bolso no paletó azul marinho, tomara o elevador panorâmico, escolhera o andar onde reluziam as lojas que desejavam. Fizera tudo certo. Tinha, pois, o direito constitucional e sagrado de não ser afrontado por tamanha realidade. Ainda mais numa fortaleza projetada para resistir a toda e qualquer ofensiva da vida real. Num lugar assim, a única realidade permitida deveria ser a dos reality shows, nas TVs gigantes das lojas de eletrodomésticos. Ti, o livro não precisa ter nem figura, Ti, pode ser do mais baratinho. De tão pequeno, o menino coube da cabeça aos pés, num único olhar do homem de terno. O figurino não parecia adequado ao personagem menino clássico de rua que exige
calção surrado, pés descalços, cobertor fedorento jogado nas costas nuas. Não. Talvez, graças a esse artifício, o de fugir ao figurino padrão da miséria e do abandono, conseguia o menino pobre burlar a segurança e invadir o reino encantado e proibido no shopping centers. Negligente segurança, rosnou em pensamento o homem terno. A pobreza do menino, é certo, estava camuflada sob certo grau de dignidade. Era possível até que tivesse mãe o menino, mas pai ausente e alcoólatra, diagnosticou o homem de terno. Mesmo disfarçada, a pobreza do menino não resistiria ao olhar de um segurança mais atento. A camiseta, toda desbotada, era enorme, de certo herdada do irmão mais velho, morto pela polícia ou por uma gangue rival. Tentou adivinhar o homem de terno, acrescentando em pensamento: Deus, como essa gente faz isso? A calça velha, com a barra poída, não fazia melhor figura. O tênis até parecia de marca, o que não escapou ao implacável veredito do homem de terno. Imitação ou roubado, com toda certeza. Para completar, além de imundo, o tênis do menino tinha um barbante encardido, fazendo as vezes do cadarço. Caso ainda persistisse alguma dúvida quanto ao lugar da pirâmide social ocupada pelo menino, era só conferir a marca registrada da pobreza infantil. O nariz a escorrer num resfriado eterno e sem remédio. O menino secou provisoriamente o nariz com o dorso da mão e voltou ao ofensivo. Dessa vez com um olhar silencioso que implorava, reivindicava, cobrava, acompanhado da interjeição incisiva e curta que ao homem de terno soou quase agressivo. Hein? O homem de terno olhou em volta. Em busca do deserto vazio e seguro de todos os shopping centers do mundo, o deserto que é feito de multidões de consumidores e infinitas sacolas de compras. Mas não havia ninguém. Está ficando tarde? Pensou o homem de terno. Agora, um pouco tenso, os únicos vestígios de presença humana vazavam justamente da livraria, cuja fachada de vidro refletia os dois seres de dimensões tão diferentes, frente a frente, num encontro improvável. O homem de terno cedeu. Entrou, seguido pelo menino. Caminharam juntos, mas distantes, até o fundo da livraria. Escolhe. Mal pronunciou o homem de terno o imperativo desconhecido. Escolhe. Cujo significado o pequeno interlocutor apenas intuía, fosse o menino a percorrer as prateleiras entulhadas de livros de todas as cores e tamanhos. Sim, como é que escolhe? O homem de terno olhou longamente para baixo, até que não restasse dúvida sobre a meninice daquele menino. E concluiu que não havia mesmo por que temê-lo. Não ainda, não esta noite, não neste lugar. O homem de terno percorreu então com os olhos e dedos as lombadas dos volumes expostos na prateleira. Puxou um, mais ou menos ao acaso, e estendeu ao menino. Virou-lhe as costas e deu alguns passos em direção ao caixa, já sacando o cartão de crédito, à espera de um agradecimento comovido, que não veio. Ti,
lê para mim, sem saber a razão. Sem ao menos perguntar a razão, o homem interno estancou. Deu meia volta. Estranhando a si mesmo, leu. Ou melhor, esquivando-se do trabalho de apanhar o óculos de leitura no bolso interno do paletó, folheou meio cego o livro de fábulas, valendo-se da memória esquecida de quando era criança. Emendou uma história na outra, embaralhando enredos e personagens da infância distante, que só agora se dava conta, jamais compartilharam com os próprios filhos. Era uma vez um gato de botas perdido na floresta com a irmã Maria, que era bruxa e usava um chapeuzinho vermelho, e logo chegou o lobo mau, perseguindo a Branca de Neve, montando no tapete mágico, encontrou a bela adormecida, cercada por 7 anões e 3 porquinhos. E via o homem de terno no fôlego só. Entonação, a princípio, displicente, incapaz de refletir a tensão de personagens mergulhados em destinos tão fabulosos e trágicos. Mas tanta atenção prestada ao menino, olhos brilhantes à véspera do sorriso emoldurado pela secreção eterna a escorrer do nariz, que se viu o homem de terno obrigado a administrar exageros, costurar com alguma coerência diálogos mal ajambrados e emprestar um arremedo improvisado de ordem ao caos que ele mesmo criara, e emoldurar a voz ao sabor das desventuras e aventuras, e conjurar sortilégios, e reconciliar amores impossíveis. E no fim, já quase sem fôlego, comer os maus e recompensar os bons. E melhor, só não fez o homem de terra, que nunca havia contado histórias, porque era tarde, ou por não suportar o assombro familiar e o sorriso antigo, que num dia remoto foram seus e agora pertenciam ao menino. E foi-se o homem de terno até o caixa da livraria ao elevador panorâmico, do elevador à garagem automatizada, da garagem à rua, tudo num único movimento, sem olhar para trás. E já guiava o homem de terno, o automóvel veloz pelo trânsito lento, a boa ação recente, aos poucos embotada pela culpa. A culpa que no instante era semente, e no outro floresta centenária. A culpa não pela posse de tantos terras, livros ou tantas coisas. A culpa não pelo medo inicial e a intolerância de sempre, mas a culpa por ter esquecido de dizer ao menino, ainda que ele próprio não acreditasse no que esquecera de dizer. A culpa por ter esquecido de concluir dizendo ao menino, e foram todos felizes para sempre. Porque é assim que terminam as histórias, ou era assim que deveriam terminar todas as histórias do mundo. E foi ruminando o amargor da culpa que o homem de terno parou no sinal vermelho. E foi ainda ruminando o amargor da culpa que percebeu, tarde demais, o vidro do carro estupidamente aberto. No sinal vermelho, àquela hora da noite. E foi então que o homem de terno, grudado ao volante, avistou o vulto saindo de um beco escuro. O vulto que parecia o mesmo menino, mas de alguma forma outro. Menos menino, mais forte e ameaçador. O tórax inflado sobre a camiseta roída, ou antes uma arma oculta sobre a camiseta roída. Era um menino. Era um menino. E o homem de terno vomitou a culpa e engoliu o medo. E trêmulo, incapaz do gesto salvador de fechar a tempo o vidro elétrico,
entregou-se o homem de terno ao destino. E viu o menino encher toda a janela do carro e de sob a camiseta inflada e imbuída, sacar o livro e disparar a queima-roupa. Ti, me ensina a ler. Bom, agora eu tenho uma surpresa para vocês. Eu gostaria